Bom, eu vi que a internet inteira resolveu discutir quem tá certo na briga entre o Monark e o Igor. E tem muito react, tem muita gente dando opinião. Pessoas que conhecem o Monark e o Igor se pronunciaram porque de alguma forma acabaram se envolvendo na treta. Pessoas escolhendo um lado. Até o Senzi fez um vídeo pra falar do contrato que o Monark arremessou no Twitter. Quando chega nesse ponto é porque ficou sério, cara. Mas, sinceramente, opinião limpinha pra vocês. Eu acho que a parte mais interessante nessa história toda não é quem tá certo, é outra coisa um tanto quanto diferente. Na minha humilde opinião, essa amizade acabou muito antes dessa dívida aparecer. E provavelmente vocês perceberam isso também. E talvez isso aconteça com praticamente todo mundo, inclusive comigo, inclusive com você também, porque existe uma coisa, cara, que ninguém comenta, e ela com certeza destrói amizades de uma forma extremamente silenciosa, o tal do propósito. Sabe quando o youtuber de opinião coloca a palavra grandona na tela para dar destaque? Então imaginem que eu coloquei essa palavra grandona agora. Propósito. Não é dinheiro, não é política, não é a porcaria do ego, é somente propósito. Propósito. Grandão na tela. Quando a gente é criança, fazer amizade é ridiculamente fácil. Muito fácil. Nossa, fácil demais. Você conhece um moleque na escola que gosta do mesmo desenho que você gosta, do mesmo jogo de videogame, do mesmo time de futebol, sei lá. Pronto. Simples. Amigos para sempre. E na adolescência, isso ainda funciona. Você encontra pessoas que gostam das mesmas músicas, dos mesmos jogos e do nada resolvem montar uma banda. Porém, chega uma hora, cara, que isso simplesmente acaba. Porque a vida, ela começa a fazer uma pergunta muito pesada pra gente. E a pergunta é a seguinte: para onde você quer levar a sua vida? E é exatamente aí que as pessoas começam a se separar. Cara, eu nem gosto de usar a palavra amadurecimento, porque ela passa uma impressão de que todo mundo amadurece do mesmo jeito. E, sinceramente, isso não acontece, cara. Definitivamente não acontece, não é assim. O que acontece é outra coisa completamente diferente. Cada pessoa começa a construir uma identidade. Ela escolhe aquilo que ela considera realmente importante. Vocês entendem o que eu quero dizer? Aquilo que ela está disposta a defender com unhas e dentes. Aquilo que passa a dar sentido para ela acordar todos os dias. E algumas pessoas escolhem família, outras dinheiro, outras escolhem religião, outras escolhem carreira, outras escolhem política. Porém, outras escolhem tentar mudar alguma coisa no mundo. Ou pelo menos no país onde ela vive. E quando esse propósito deixa de ser apenas uma opinião e passa a ser parte da identidade da pessoa, a conversa muda completamente, meu parceiro. Porque aí ela deixa de discutir uma ideia, ela passa a defender quem ela é. E isso explica muita coisa. O Monark, por exemplo, na minha visão completamente humilde, ele encontrou um propósito, liberdade de expressão extrema. Só que não é uma pautinha qualquer, é praticamente um eixo em volta do qual ele organiza toda a visão de mundo dele. Ele leva isso muito a sério, cara, mas muito a sério. Muito mais a sério do que a maioria das pessoas. Nossa, mas anos-luz. Então, imagina você aí uma conversa qualquer. Se alguém disser alguma coisa que, na visão dele, ameaça esse princípio, irmão, ele dificilmente vai tratar aquilo como um simples papo. Porque pra ele não é um papinho, não é um simples papo. Ah, vamos trocar uma ideia, Monark, beber uma brejinha, jogar a conversa fora. Não, porque é o propósito de vida dele sendo confrontado. E isso, cara, muda completamente a dinâmica de qualquer amizade. Enquanto isso, eu enxergo o Igor de uma forma completamente diferente. O Igor parece ser um cara cujo propósito é outro. O propósito dele é construir, se manter tranquilo, crescer, cuidar da família, continuar trabalhando. Ele não parece querer revolucionar o país, entende? Ele parece que quer viver bem dentro das regras que já existem. E se mudar uma regrinha ou outra, foda-se. Tamo adaptando, tamo adaptando. E olha só, não tô dizendo que um tá certo e o outro tá errado, não é isso. O que eu tô dizendo é que os dois passaram a viver por objetivos diferentes. E objetivos diferentes, como eu falei antes, afastam as pessoas. Afastam muito mais do que, sabem o quê? Brigas. É foda, cara. Vocês já pararam pra pensar nisso? Aliás, eu acho que a maioria das amizades não termina por causa de uma discussão. A discussão só revela uma distância que já existia há muito tempo. É como um prédio que desaba. As pessoas olham pro momento da queda e é horrível. Pessoas se jogando da janela e os caras. Mas
E as rachaduras? Elas já estavam lá há muito tempo. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu ali com os dois. Enquanto um passou a enxergar praticamente tudo pela lente da liberdade da expressão, o outro passou a enxergar pela lente da estabilidade, da empresa, da família. Enfim, os dois mudaram pra caramba, cara, mudaram muito. Só que mudaram em direções diferentes. E isso acontece o tempo todo. Eu mesmo já vivi isso, já vi pessoas se afastarem de mim e também já me afastei de outras. É normal. Não porque elas eram ruins ou algo assim, não porque eu era melhor que elas, longe de mim, mas porque chegou uma hora em que a gente simplesmente não enxergava o mundo mais do mesmo jeito. Como eu falei, acontece. Isso tudo, cara, me deixou com uma sensação muito estranha. Talvez até um trauma, porque às vezes eu conheço alguém muito foda. O cara é gente boa demais. Só que aí eu penso, putz, será que daqui a, sei lá, 5 anos, por exemplo, a gente ainda vai conseguir conversar? Será que a gente vai chegar num ponto que um vai querer destruir o outro, como inclusive a gente vê acontecendo direto na internet? Ou será que cada um vai encontrar um propósito completamente diferente e essa amizade vai acabar do mesmo jeito? Cada um vai para um canto e foda-se. E talvez seja por isso que fazer amizade quando adulto seja tão difícil. Quando você conhece uma pessoa aos 10 anos, vocês ainda estão descobrindo quem são. Agora, quando você conhece alguém com 30, 31, 32 anos, essa pessoa já construiu uma identidade, cara. Já tem um forte ali dentro completamente estabilizado. Ela já sabe o que considera inegociável e também já sabe quais batalhas ela escolheu lutar. Dependendo do que você fala pra ela, ela já faz aquela expressão de desprezo, porque ela percebeu que a sua filosofia vai na contramão da filosofia dela. E se vocês aí não perceberam, é aí que nasce um enorme e gigantesco problema. Quanto mais importante aquele propósito fica, menos espaço sobra para negociar. A pessoa vira o famoso poucas ideias. Não porque a pessoa seja arrogante ou algo assim, mas porque ela acredita de verdade que abrir mão daquela ideia seria abrir mão dela mesma. Ela se tornou aquilo. Vocês entendem? É por isso que discussões sobre política, religião, filosofia, se o Saitama destruiria o Goku com um soco só, costumam ficar tão intensas. É sério, cara, as pessoas quase saem na mão. Dependendo do que um fala pro outro, até voadora sai. Guerra de comida. Experimenta você aí fazer uma pergunta no meio da ceia de Natal para toda a sua família. Pergunta o seguinte: pessoal, tava pensando aqui, qual que é melhor, Bolsonaro ou Lula? Pode ter certeza que acabou o Natal ali. E muita gente diz, cara, não vale a pena brigar por política, porra, parem com isso. E assim, cara, eu até entendo esse pensamento, mas eu também entendo quem pensa diferente. Porque para essas pessoas, política não é apenas política, não é um papinho de bar. Ah, vamos trocar uma ideia pra gente distrair. Não é assim. É o modelo de sociedade onde elas querem viver. É o futuro dos filhos delas. É a economia, é a liberdade, enfim, é a porra toda. Segurança. Irmão, como que a pessoa fala uma besteira dessa? Não vale a pena brigar por política. Não tem nem lógica isso. Ou seja, repetindo, na cabeça delas não é uma discussãozinha qualquer, é o futuro. E quando alguém acredita que o futuro tá em jogo, durante a conversa, ela pisa no acelerador. Ela passa a conversar como quem tá defendendo a própria vida. É por isso que eu respeito esse tipo de conflito. Não porque eu ache bonito, não porque ele faz sentido também, foda-se. A questão é que quem quer mudar algo completamente importante, normalmente aceita pagar um preço muito alto. Às vezes esse preço é dinheiro, às vezes é reputação e às vezes são as amizades. Só que é aquilo, a gente não pode esquecer também que existe o outro lado, como quem escolhe uma vida mais tranquila, como o Igor, por exemplo. Quem prefere focar na família, no trabalho, na própria paz, também tá fazendo uma escolha legítima. Só que é aquilo, essas duas pessoas dificilmente caminham juntas por muito tempo, porque uma quer transformar o mundo e a outra quer construir a própria vida. E talvez seja exatamente por isso que a amizade entre o Monark e o Igor tem acabado. Não porque um virou vilão ou sei lá o quê, não porque o outro virou santo, mas porque em algum momento eles passaram a lutar guerras diferentes. E talvez você aí já tenha perdido alguém pelo mesmo motivo. É só parar pra pensar e com certeza tem alguém. Talvez aquele amigo da escola, aquele amigo adolescência, aquele amigo que era considerado inseparável. Hoje vocês não brigam mais, porque não conseguem nem mais conversar. E talvez essa seja a parte mais
triste da vida adulta, cara. E essa parte complicada não é sobre o lance de perder amigos. O lance é perceber que muitas das vezes ninguém fez nada de errado, mas mesmo assim a amizade acaba. Enfim, essa é só a forma como eu enxergo essa merda toda. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já perderam uma amizade porque os propósitos de vocês simplesmente deixaram de combinar? Ou vocês acreditam que amizade de verdade sobrevive em qualquer diferença? Diz aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.